Olá, seja bem-vindo ao Música em Casa. Olá, eu agradeço antes de mais o convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui a participar neste canal que tem sido bastante enriquecedor nos últimos tempos. Obrigado. Eu gostava de nos contasses o teu início na música. O meu início na música, eu comecei a tocar órgão com 6 anos, numa daquelas escolas que há nas aldeias, que havia nas aldeias e ainda continua a haver, felizmente. Eu gostava muito de tudo o que fazia barulho, tudo o que tinha sons, então os meus pais perceberam-se que o filho da senhora da mercearia, onde eles iam fazer as compras, tinha um curso de piano e tinha uma escolinha lá no anexo de casa. Então eu comecei a ter umas aulas de órgão. Na altura era órgão, guitarra, pronto, instrumentos off, e eu comecei com o órgão. E era um fascínio imenso, eu adorava, fiz os livros todos do Eurico Cebolo. Pronto, depois o professor também acabava por incentivar bastante. Ela tem muito jeito, ela consegue rapidamente assimilar as coisas, e pronto, incentivava. A escola depois foi crescendo também e foi muito giro. Acabei os 6 livros do Eurico Cebolo. E depois o professor estava a fazer aquela transição e ele entretanto estava a concluir a licenciatura em piano e estava a tentar fazer a transição de alguns dos alunos de órgão para piano, porque pronto, queria também pôr em prática um bocadinho da sua formação, não é? Embora num intuito um bocadinho amador ainda, não é? Porque a escola não era oficial e continua a não ser atualmente, continua a existir, mas não é oficial, pronto. E então ele começou a dizer, se calhar tens de experimentar o piano, em termos de profissionais até pode ser uma mais-valia para ti, o órgão é um bocadinho mais limitativo. E eu fui lá experimentar o piano, mas não gostei nada daquilo, eu tinha 10 anos na altura, portanto tinha tido 4 anos de órgão, e experimentei o piano, mas as teclas eram muito duras, eu não, o órgão era muito mais imediato, não era preciso fazer grande força. Mas ele com jeitinho, ele lá conseguiu convencer-me, e o que é certo é que eu depois comecei a estudar piano com 10 anos e passei a adorar realmente o piano, era assim, pronto, o repertório, a independência das mãos era uma coisa muito mais ativa para a mão esquerda, não era só os acordes, não é? Portanto, foi muito fascinante. Depois, na altura, tinha também coro, tinha orquestra Orfeu, naquela pequena escola, este professor, o professor Silvio Cortês, fez assim mesmo, despertou ali o bichinho, como nós dizemos, que agora atualmente é feito se calhar com as AECs e mesmo com o ensino articulado, mas estamos a falar há muitos anos atrás, isso ainda não existia, pronto. Eu, com este meu percurso do piano, já fazia audições, fui a uma masterclass, pronto, a coisa já era um bocadinho, embora eu estivesse a entrar num mundo que para mim era totalmente novo, os meus pais não são da área da música, são pessoas que não têm nada a ver com as artes, mas aquilo mexia comigo e entusiasmava, me deixava bastante motivada. Quando estava a fazer 12 anos, um vizinho meu, que a filha também andava no órgão, a aprender órgão e acordeão, numa outra escola também lá na terra, isto em Frazão, Passos de Ferreira, pronto, disse ao meu pai, olha, vou inscrever a minha filha, estive a falar com os senhores ali da banda de Passos de Ferreira e vou inscrever a minha filha na Artave. E o meu pai, estava, mas o que há? Um colégio, era um colégio, supostamente. Pronto, o meu pai, então olha, a Cândida tem boas notas, ela também se calhar era bom para ela, uma coisa, um colégio, uma coisa com outra abertura, então vamos lá, ela, se calhar vou falar com ela, ela também vai. E lá fui fazer as provas à Artave. Fui para a Artave, queria tocar piano ou flauta de bisel, que era o que eu gostava, pronto. Inclusivamente no 6º ano, a professora de música na escola gostava muito de ficar no final das aulas comigo, olha esta flauta de madeira, e depois trazia flautas com várias tonalidades, era assim uma coisa, um fascínio. Eu estive até inclusivamente para chegar a comprar a flauta de madeira, depois acabei por pronto, seguir outro caminho e nem concluí essa compra e pronto, ficou ali em stand-by. Mas isto para dizer que fui à Artave e queria então piano ou flauta de bisel. Na Artave, na altura, não havia curso profissional de piano, muito menos de flauta de bisel. Sim. Então fiquei ali um bocado baralhada e disse, vamos, o que é que eu vou experimentar? Mas pronto, deixa ver o que é que aparece, não é? O que é que vem. Porque eu supostamente ia para um colégio, nunca pensei que fosse uma escola profissional de música, não tinha conhecimento da amplitude que tinha a escola para onde eu ia. Comecei a experimentar os instrumentos e, por seleção deles, não é, de quem lá estava, eu fui experimentar os instrumentos de sopro, madeiras. Experimentei os 4,
Não gostei nada da flauta transversal, porque não dava jeito nenhum, a posição era muito estranha. Não me lembro muito bem de como é que foi a sensação com o oboé, não fiquei com muita recordação. O clarinete, lembro-me, e até, pronto, gostei, eu senti a mão um bocadinho grande, então eles diziam, ótimo, porque isto, o corpo inferior, os orifícios são um bocadinho largos, e então tapas muito bem, já consegues fazer as notas graves e tal, pronto, tudo bem. Depois fui experimentar o fagote, que era totalmente estranho para mim, eu nunca tinha ouvido falar, e adorei, fiquei apaixonada pelo fagote, porque eu sempre gostei muito de sons graves. E então, eu disse, é este que eu quero mesmo isto. Pronto. Nós passamos por várias provas, não é? Era primeiro provas teóricas, depois provas de experimentar os instrumentos, depois davam uma avaliação e pronto. Se nós tivéssemos aproveitamento em todas essas etapas, depois tínhamos a chamada reunião com o diretor, que aí era a etapa final, não é? Onde ele nos ia alertar para tudo o que ia acontecer e pronto, a falar sobre o instrumento e todas essas coisas. Chegou o dia da reunião e eu estava um bocado na dúvida porque eu não tinha decorado muito bem o nome daquele instrumento. Okay. E na altura não havia Google. Assim, de uma forma tão imediata, e eu era um bocadinho envergonhada, eu assim, não vou perguntar a ninguém, deixa ver isto, alguma coisa, eu consegui lá chegar. Então o diretor pergunta-me, então, Cândida, vamos lá ver, qual é que é o instrumento então que tu queres escolher, tu tiveste um bom aproveitamento nos 4 que experimentaste, eu vou-te dar a escolher. E eu fiquei ali à espera que ele me dissesse o nome dos instrumentos, mas ele não disse. Eu não ia dizer ao diretor, olha, é aquele grande, assim, comprido, parecia mal, não é? Quer dizer, olha, então pode ser o clarinete, pensando eu que estava a dizer o fagote. Ok. E ele disse-me, é esse que tu queres? É esse que eu quero, vai ser o clarinete. Pronto, ok, então temos aqui vaga, vais ficar, não sei o quê. Pronto, tudo bem, lá fui embora, estou descansada, recebi a resposta de que tinha entrado na Artav. Pronto, fiquei muito contente. Quando chego ao primeiro dia, à primeira aula, o professor Adam Viersma, que foi o meu primeiro professor de clarinete, mostra-me, olha, está aqui o teu instrumento, que a escola emprestava um instrumento, não é? E ele quando abriu, foi uma grande desilusão para mim, porque não era aquele instrumento que eu queria. Imagina a desilusão. Foi assim um bocado, ok, mas eu também eu sou muito de aceitar um bocado, agora olhando para trás vejo que faz parte da minha personalidade aceitar aquilo que a vida me dá. Pronto, e portanto na altura não foi, não é este que eu quero, eu tenho que mudar, não, deixa-me estar, ok, tudo bem, vamos ver, é porque vai correr bem, pronto. Comecei a ter aulas com o professor Adam, a primeira audição, isto foi em setembro, a primeira audição foi logo em dezembro. Lembro-me que toquei um estudo com imensa articulação. Eu tinha uma vantagem em relação aos meus colegas, porque eu já tinha formação musical desde os 6 anos. Pois, sim. Portanto, eu sabia leitura musical, ritmo, tudo isso. Eu já falava em escalas hexágonas e tudo, e os meus colegas estavam a aprender o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, não é? Porque na altura alguns vinham das bandas, mas outros vinham sem saber tocar, sem saber ler música nem nada, não é? Pronto, então a primeira audição toquei um estudo com imensa articulação, um ritmo assim já difícil e tudo, então até correu bem, o primeiro exame correu bem, eu deixei-me ficar e pronto, e depois foi mesmo, olha, isto está a correr bem, porque não, vou agora estar a trocar, o meu pai depois ofereceu-me um clarinete e pronto, e continuei no clarinete até hoje. E o piano nunca mais... O piano, sim, eu dei continuidade até ao meu 9º ano, até aos 15 anos, 14, 15. O que acontecia? Nós na Artav ainda continua a ter um horário bastante exaustivo, é que das 8h30 da manhã às 8, 7 da noite, mais ou menos, ao sábado de manhã, portanto tem um horário bastante preenchido. E eu tinha aulas de piano, normalmente à quarta-feira, depois das aulas da Artav. Okay. Durante a semana, eu em casa não tinha piano, tinha só órgão. Na Artav tinha um piano que de vez em quando lá ia tirando um bocadinho de tempo do estudo do clarinete para estudar um bocadinho de piano. Mas não era fácil de conciliar, porque, quer dizer, eram 2 instrumentos que precisavam de uma grande dedicação e de muito tempo, não é? E eu sentia-me mal nas aulas de piano. Eu chegava ao professor e dizia mesmo, professor, eu não estudei para a aula de hoje, eu não tive tempo, eu não tive como. E ele, então vá lá, rapariga, vamos lá, nós vamos tocar aqui agora um bocadinho, vamos estudar um bocadinho, eu ajudo e tal. Mas aquilo começou a ser muito frustrante para mim.
embora eu tivesse preparado tudo para ir fazer, porque ele queria que eu fizesse o concurso como externa no Conservatório de Quinto Grau, eu fiz toda a preparação, os Schumanns, os Bachs, todo esse repertório, mas não cheguei a fazer o exame porque não me sentia capaz, nem me sentia preparada para isso e pronto, e ficou por aí o piano. E nunca mais? Então, Nunca, não, eu, por exemplo, quando dei aulas nos graus dos mais pequenos, até ao quarto grau, vá, mais ou menos, eu conseguia acompanhar os meus alunos. Muitas das vezes trazia as partituras, pegava nas partituras de piano, estudava um bocadinho e audições e tudo, cheguei a acompanhar alunos, mas foi cada vez mais uma coisa que me continuava a tirar muito tempo, não é? Eu precisava realmente me preparar, também não posso fazer assim de qualquer forma, não é? E de vez em quando, com um aluno mais novo, ainda posso tentar, mas já não me sinto totalmente à vontade, porque isto é como tudo, não é? Já não há leitura, mas em termos de coordenação e destreza está muita coisa enferrujada, não é? mas ter estudado piano foi uma vantagem, não? Antes? Mesmo. A vários níveis. A nível auditivo, em primeiro lugar, porque quer o órgão, quer o piano, porque são de afinação fixa, não é? Portanto, nosso ouvido está constantemente a ouvir um som afinado, intervalos afinados, não é? Claro que o piano deve ser afinado, obviamente, não é? Convém, mas o meu professor tinha, apesar de ser um piano, eu comecei a tocar num piano que ainda tinha aqueles castiçais. Bem, era uma coisa, eram lindos, faltavam algumas capas de tecla, aquelas capas eram tipo marfim, não é? Algumas faltavam, às vezes magoavam um bocado no dedo e tudo, mas eu achava aquilo cheiro daquele piano maravilhoso. Mas estava afinado, porque ele fazia questão de ter o piano afinado. E acho que é uma vantagem a esse nível e ao nível da leitura, porque temos que ler clave de Fá, clave de Sol, a coordenação, acho que é... Eu digo muitas às vezes amigos e assim perguntam-me, olha, tenho agora o meu pequenito, filhos, né, que quer começar a aprender um instrumento, o que é que tu aconselhavas, assim, olha, é assim, nem, pode não chegar a ser pianista, não seguir, chegar ao primeiro grau, segundo grau, terceiro, neste caso primeiro grau, né, porque falamos mais de iniciação musical neste momento, né, mas eu acho que devem passar pelo piano, porque acho que para mim foi muito bom mesmo, foi mesmo muito bom. Então, e depois da oitava, o que é que seguiu? Foi a ESMAI. Era esse o objetivo ou aconteceu? Eu não percebi a primeira parte da pergunta. Se era um objetivo teu mesmo estar no País Meio ou aconteceu? Eu estudei até ao 10º ano com o professor Adam e na altura o professor Adam Viersa, ele queria que eu fosse concorrer a Paris. Ele dizia-me, ele conhecia os meus pais, né? Tinha algumas audições e reuniões. Ele dizia, vocês vão se preparando, ela não vai ficar cá, ela tem que ir concorrer a Paris, ela tem que ir para Paris, ela tem que ir. E o meu pai dizia, oh, é maluco, vou agora mandar a minha filha para fora, nem pensar numa coisa dessa, mas pronto, mas os meus pais, apesar de não serem da área, sempre me apoiaram, estiveram lá sempre, e sempre confiaram muito em mim, no sentido em que eu lembro que no 8º ano havia uma masterclass do professor Nuno Pinto, em Águeda, e eu disse aos meus pais, eu quero ir porque o meu professor disse que era muito importante, eu quero ir. Os meus pais simplesmente, ok, se é muito importante para ti, eu também sempre tive boas notas, sempre lhes dei prova de que podiam confiar em mim, né, digamos assim. Mas eles estiveram sempre lá e deixaram-me ir, na altura havia telefone fixo, nem tinha telemóvel, né? E portanto era isto, eu fui para lá sem saber onde é que ia dormir, sem desenrascar, tinha que me desenrascar, tinha que fazer tudo, e eles sempre confiaram em mim, sempre estiveram ali ao meu lado. E na altura, quando o professor Adam fala de ir para Paris, eu disse, pronto, os meus pais agora foi o primeiro impacto, mas isto, bem trabalhado, isto se calhar até vai lá. No 11º ano, o professor Adam, entretanto, saiu da Artav e eu passei a ser aluna do professor José Ricardo Freitas, 11º e 12º ano. O professor José Ricardo estava a terminar a ESMAI e vinha da escola do professor Saiote, não é? E pronto, levou-me a conhecer o professor Saiote também, fiz uma masterclass com ele no Campo Alegre e pronto, ele disse, ok, tu até podes ir lá para fora, mas vamos primeiro, tu ainda tens muita coisa para preparar, para melhorar e para amadurecer, e eu acho que deves passar por aqui, e tu és mãe, e depois vais ver outros mundos, pronto. E na altura incentivou-me bastante e muito bem, e eu fiz provas a todo lado na altura, quer dizer, fiz ESMAI, Lisboa e Aveiro,
mas o meu objetivo, e sempre disse, mesmo nas provas de acesso, que a minha prioridade era a ESMAI. E depois estariam as outras duas como segunda opção, digamos assim, e felizmente consegui entrar na ESMAI. E como é que foi os anos ESMAI? Foram... Duros. Muito duros. Não, foram muito bons, foram enriquecedores, mas foram muito duros. Sobreviver àqueles 4 anos com o professor Saiote, porque nós falamos na ESMAI, as outras disciplinas, claro que tínhamos, havia coisas, o professor Miguel Ribeiro Pereira, né, que era uma pessoa ainda apanhei, eu também apanhei esse professor. Sim, pronto, ele era assim, tinha tanto de maluco como de exigente, não é? Quer dizer, assim, pá, mas era uma pessoa inteligentíssima, era, pronto. Mas quando nós falamos das ESMAI, sobreviver no sentido de, pronto, o que é que nós vivemos nas aulas, principalmente de clarinete, não é? No meu caso. E foi mesmo, na altura, no meu 3º ano, passei ali um período um bocadinho complicado porque a pressão era tanta que chegavam a haver, às vezes, pensamentos de desistência. Dizer, pá, não, eu realmente não faço nada com isto, eu não vou ser nada com isto, portanto estou para aqui a esforçar-me, não sei o quê, mas o professor Saiote, agora olhando para trás, não é? Porque isto é tudo muito bonito de falar agora, na altura as coisas não eram, nós não tínhamos esta maturidade, não é? Mas agora olhando para trás eu percebo que ele preparava-nos para tocar clarinete, mas acima de tudo para a pressão psicológica que nós vivemos diariamente. E agora torna-se tudo tão menos complicado, e vêm sempre aqueles flashes, epá, pois o professor te falou disto, epá, depois o professor te alertava para isto. E é fabuloso porque é perceber que ele nos preparou para o nosso percurso profissional fora dali. Deu-nos autonomia, incutiu-nos resistência, e eu posso dizer, eu depois de terminar as mais cheguei e vou agora não com tanta regularidade, mas ter aulas a Paris, e na altura ia a Paris, a Madrid, tinha alguns professores com quem ia trabalhar, e digo sinceramente, isto é realmente um percurso que nunca acaba, não é? E ele preparou-nos para, epá, nunca acaba, tu tens que ter autonomia, tens que saber desenrascar, digamos assim, entre aspas, e é verdade, porque a cada dia tenho um concerto e as ferramentas que ele me deu naqueles 4 anos, hoje continuam a ser aplicadas porque ficaram interiorizadas e agora estou a assimilar, ou seja, foi mesmo enriquecedor, foi muito duro, mas foi mesmo enriquecedor. Foi assim uma mudança gigantesca da ARTAV para a ESMAI. As escolas profissionais já têm a fama de serem muito rígidas, não é? Foi assim uma mudança gigantesca? Não, quer dizer, gigantesca não diria, porque nós na ARTAV temos tudo muito programado, é verdade, temos aquela hora para estudar instrumento, aquela hora para fazer os trabalhos de casa, aquela hora para tudo, não é? Portanto, nós temos tudo no horário. Nem sempre é cumprido, porque nós também fazemos as neiras, não é? Mas o que eu estou a dizer com isto? Havia alturas em que eu tinha hora para estudar clarinete, mas naquela hora se calhar até precisava de estudar mais para um teste de português. Pronto, conseguíamos fazer ali um bocadinho de ginástica com isso. Quando fui para a escola superior, eu acabo por não sentir muito isso. Porquê? Porque o professor Saiote, lá está, mais uma vez, não nos dava hipótese para relaxar. E, portanto, o que nos marcava o trabalho de casa, que não era trabalho de casa, cada aula era um concerto, não é? Portanto, de semana para semana, o material que ele dizia, na próxima semana quero ouvir isto. Não havia hipótese, houve ali 1 ou 2 semanas, ou 3, se calhar não posso agora precisar, em que eu chegava à segunda-feira à noite e pensava, amanhã tenho aula de clarinete e ainda me falta preparar melhor este estudo ou aquele, e eu percebia, não, para a semana eu acabo a aula na terça, na quarta-feira tenho logo que começar a ler o programa, porque senão não vou conseguir a tempo ter a aula preparada.
E, portanto, ele fazia com que nós tivéssemos obrigatoriamente que ser organizados. Ok, sim. Ou seja, houve ali um período de adaptação, obviamente, mas ele não dava hipótese. Não dava hipótese porque, eu digo isso muitas vezes, nós nunca tínhamos férias, eu ficava chateadíssima porque nós, fosse Natal, fosse Páscoa, fosse até em agosto, nós íamos ter aulas sempre. Portanto, isto não havia, neste aspecto, quase que a Artava era mais relaxada. Sim. Percebes? Pronto, mas ele também não nos deixava, mas eu percebo o que é que estás a querer perguntar. Não havia um horário tão rígido, não, mas a exigência ao nível do instrumento, eu também sempre me envolvi muito nos projetos de opções, depois havia aqueles projetos o pessoal da composição que escrevia peças e depois quem quisesse podia interpretar e pronto, também tentava estar sempre muito ocupada. Mas o que é certo é que a tolerância zero dele fazia-nos obrigar a ser organizados. Porque há muita gente que sai da escola profissional e depois, como tem tanto tempo, aquilo abana um bocadito que não estão Pois, habituados. mas olha, posso contar uma situação que aconteceu no meu primeiro ano, na SMAI. A aula era uma segunda-feira, normalmente eu acho que era a segunda ou era a terça, agora estou um bocado confusa, mas nessa semana era a segunda-feira a aula de clarinete. E as aulas de clarinete, na minha altura, pelo menos, não é? Eram aulas que não eram aulas de uma hora e meia, não. Era das 2 até às 7 ou até às 8 e tínhamos que estar dentro da sala. Eram aulas em que todos os alunos assistiam às aulas de toda a gente, o que era excelente porque tinha referências de mais velhos, tinha aquela pessoa estava a tocar aquele concerto, eu ia tocar daqui a meio ano, portanto já estava a tirar apontamentos, portanto e mesmo em termos de grupo, não é, de classe, era fantástico, pronto. E nessa semana, eu normalmente ia para o Porto, eu estava a viver no Porto, o meu pai levava-me ao ir de transportes ao domingo, mas nessa semana eu só pude ir na segunda-feira de manhã. E por alguma razão, já não sei muito bem porquê, a aula começava às 2, eu cheguei, eram 2h15, 2h20 por aí, um bocadinho atrasada, pronto. E ainda fui diretamente para a SMAI, nem fui a casa deixar as coisas nem nada, fui diretamente para a SMAI, mala e tudo, pronto, que era para não chegar muito tarde. E eu bato à porta da sala 204 e o professor Saiote olha para mim e diz assim, sabes que horas são? Oh professor, desculpe, eu vim hoje de Passos, não quero desculpas. A aula começa às 2 para toda a gente. É a última vez que chegas atrasado. E eu nunca mais cheguei atrasado. Portanto, a tolerância zero, que eu digo, era tolerância zero, mas muito positiva para o nosso lado. E eu acho que se calhar, e eu também tenho colegas que na altura sentiram muito essa dificuldade, outros colegas que não conseguiram aguentar e até acabaram por desistir, no sentido, não estou a dizer de não se conseguirem organizar, começaram a deixar módulos em atraso, muita coisa em atraso e depois acabaram por anular matrículas, porque esta presença forte fez muita diferença nesse aspecto. Sim, imagino. Eu conheço também muito bem o professor António Saiote, tive sexteto com ele e gosto muito. Pois. Aprendi imenso com tudo. Pois. Tudo. E nessa altura já pensavas em ser músico de orquestra ou tinhas outras coisas em mente? Nós, enquanto instrumentistas, temos a opção de tocar a solo, não é? Em música de câmara, em orquestra, e depois a parte de lecionar também, não é? Basicamente é dentro destas 4 secções. Pronto. Eu sempre gostei muito de tocar a solo para mim, sim, ok, tocar a solo, um concerto a solo com uma orquestra, um concerto a solo com piano, um solo, ou seja, uma peça a solo para mim, eu gosto bastante de explorar, mesmo música contemporânea, tudo isso. Mas o que me fascinava e o que me fascinou sempre foi o envolvimento de timbres, de cores, de vibrações, ou seja, eu comecei a perceber, ok, eu até gosto de tocar a solo, mas eu acho que quando eu ia ser mesmo feliz era no meio da orquestra. Ou seja, ser clarinetista da orquestra, pronto. E felizmente neste momento é isso que eu faço. Gosto muito de lecionar também, aprendo imenso, eu aprendi depois da escola superior, eu comecei
tive logo um horário completo numa escola profissional em Mirandela e foram anos muito enriquecedores para mim enquanto instrumentista, porque acabei por começar a assimilar e a ver do outro lado, não é? Aspectos e o repensar, não é? Porque nós tocamos e muitas vezes já está tão automático que nem pensamos o como fazemos. Sim. E o ter que explicar e ter que pôr alguém a tocar, não é? Senti que cresci imenso enquanto instrumentista, enquanto músico, nesses anos. E gosto bastante de dar aulas também pelo lado humano. Se calhar isso vem um bocadinho também daquilo que os meus professores me foram transmitindo ao longo dos anos. Tenho a felicidade de ter tido 3 grandes professores, não é? E o lado humano, felizmente, também me cativa e faz com que eu tenha os meus ex-alunos, sejam todos considerados quase grandes amigos e ainda hoje, desde o meu primeiro aluno há 15 anos, que falamos diariamente, quer dizer, com alguma regularidade, vá. E fica esta relação humana que eu acho que também é tão importante na nossa área, porque damos aulas individuais e pronto, e também é um lado que me fascina bastante, apesar de agora atualmente não estar a dar aulas em lado nenhum. Mas o músico de orquestra era aquilo que eu queria realmente ser e sempre que havia uma prova para orquestra, uma prova para reforço, seja o que for, eu estava sempre lá porque era o que eu gostava mesmo de fazer. Mas hoje em dia é quase uma realidade muito difícil, não é? Para os estudantes. É. Pelo menos cá em Portugal, não é? Voltamos quase sempre ao mesmo tema, mas não há saída para tantos músicos. E o clarinete em Portugal é o que é. São muito bons e não há espaço, não é? É verdade. Eu posso dizer que pronto, eu sinto-me uma felizarda, não é? Por um lado, obviamente, porque há muitas orquestras pelo mundo fora, não é? E se me perguntares assim, mas tu não preferias estar a tocar na Orquestra de Berlim ou na Orquestra do Concertual ou pronto. Claro, mas o caminho faz-se caminhando, ninguém me diz a mim que quando abrir prova que eu não possa concorrer, não é? À data, eu sinto-me uma felizarda porque estou a fazer aquilo que eu realmente gostava de fazer, que era ter um lugar na orquestra, tocar em orquestra, e felizmente a Orquestra de São Carlos, para mim, tem uma grande vantagem, que eu posso ser suspeita para falar, não é? Obviamente, porque faço parte da orquestra, mas acho que me vão compreender. A orquestra tem inúmeras valências. Nós fazemos ópera, não é? Porque somos a única orquestra de ópera em Portugal. Nós fazemos programas sinfónicos, temos bailado e temos imensas oportunidades de fazer música de câmara, projeto educativo. Portanto, há um leque variadíssimo de possibilidades dentro da mesma casa. Eu posso dizer que o ano passado fiz 3 concertos de música de câmara. Toquei a solo com a orquestra, a Sinfonia Concertante de Mozart. Este ano, por acaso o mês passado teria sido um mês excelente, ia fazer 2 concertos de música de câmara também na orquestra, diferentes, um com o quinteto de Brahms, o trio de Beethoven, outro com flauta e fagote, clarinete e flauta, clarinete e fagote, depois em trio também, ou seja, é um sítio que apesar de eu sou solista B na orquestra, mas tenho no Festival ao Largo agora vamos fazer um filme, o Metrópolis, em que tem um ensemble reduzido com música do Filipe Raposo e tem um clarinete baixo e isso eu vou fazer. Portanto, é uma orquestra, é um sítio em que eu toco em orquestra e que tenho a possibilidade também de fazer muitas outras coisas. Não estou a dizer que nas outras orquestras não seja possível, obviamente que também deve ser possível, não é? Não estou propriamente por dentro, mas aquilo que preenche grande parte da temporada é mais direcionado para determinada... Nunca se cai numa rotina, não é? É quase impossível que haja assim. Porque tu agora estás a fazer uma ópera este mês, no próximo mês tens uma sinfonia de Beethoven e vais acompanhar um concerto de piano, depois a seguir vais fazer o Lago de Cisnes e, portanto, pronto, é um bocadinho esta diversidade que então, para mim é uma mais-valia. Mas infelizmente para os estudantes não... Isso é quase um sonho, podemos dizer,
quase impossível nesta fase, acho. Não sei, não conheço o meio, não sei quando é que vai voltar a haver audições, sei que houve recentemente na Gulbenkian, mas Pois. não sei quando é que vai haver audições novamente, não é? Pois, nós temos sempre esse problema, é que são precisos 4 clarinetes, não é? Até há orquestras que têm menos, só têm 3, não é? Os que estão atualmente são jovens, não é? Vai, nos próximos anos, há de abrir eventualmente, não sabemos, não é? Porque isto depois também depende muito Sim, da organização, não é? Depende muito de financiamentos, essas coisas todas. Independentemente disso, mesmo que abrisse lugar para todas as cadeiras de clarinete que há em Portugal, não é? E estamos a falar de várias orquestras que não são assim tantas para a quantidade de músicos que nós temos. Mesmo assim, ia haver muitos clarinetistas que iam ficar desempregados. Porque há poucas orquestras e há muita gente a tocar mesmo muito bem. E pronto, e realmente há alguma coisa acho que tem que mudar, mas as pessoas também têm que. Eu digo isto muitas vezes, nós, ok, eu consigo um legado de orquestra, mas nós sabemos perfeitamente disso, o músico não se pode acomodar, não é? Nós não podemos ficar, ok, eu já tenho um legado de orquestra, pronto, porreirinho, fixe, está conseguido. Não, porque todos os dias podem aparecer projetos, todos os dias aparecem propostas novas e nós temos é que estar ao nosso melhor nível para conseguirmos agarrar essa oportunidade. E ninguém sabe o dia da manhã, nós não sabemos se de repente até há uma melhoria, não é? Não podemos ficar à espera de que, não, temos que tentar estar preparados para. Imagina que daqui a uns tempos decidem, ok, agora as orquestras, dado o número de músicos e o programa que é possível fazer e tudo mais, vão passar a ter 5 elementos em cada naipe de sopros. Rapidamente abrem 4 ou 5 lugares. sim. Portanto, e as pessoas têm que estar alerta e atentas e em forma, não é? Para, epá, não é? Porque eu lembro no meu concurso, eram 28 excertos para preparar em 30 dias, que foram dados com, nem chegou bem a um mês de antecedência, mas pronto. 28 excertos com si bemol, lá, requinta e baixo. Como é que se prepara? 2 concertos, não é? Porque foi o Mozart, foi o Weber, e 28 excertos em 30 dias e a dar horários completos. Porque muitas das pessoas estão a dar aulas, não é? Acabam Sim, por... não podem estar em casa à espera da audição só sem. Exatamente, portanto, as pessoas também têm que. É difícil, é muito chato, é muito desgastante e desmotivador, porque é pensar, pá, pronto, ok, tenho que me manter em forma e tudo mais, mas as oportunidades podem aparecer e nós temos que acreditar que vão aparecer e temos que fazer força para que isso aconteça. Porque sim. Também depende de nós, não é? Também depende de nós. Pronto, tentarmos sensibilizar a quem de direito que realmente, e há uma luta, eu sei que é uma luta muito difícil, eu falo assim porque tenho um lugar de orquestra, não é? Mas é uma luta muito difícil, mas temos que acreditar que vai melhorar e que tem que melhorar, porque senão... E como é que é fazer ópera em Portugal? Que é só uma casa. Eu há pouco tempo fiz um live de canto. Sim. E eles como nós, não é? Queixam-se muito que só há uma casa. Se nós músicos nos queixamos, nós músicos somos maus, eu também sou músico. Se nós nos queixamos que não há espaço para todos, não é? Exatamente. Então eles só têm mesmo uma casa. Mas como é que é fazer ópera em Portugal? É um mundo fascinante. É fascinante porque nós, quando fazemos a nossa formação, quer seja na escola profissional, conservatório, escola superior, não há, pelo menos na minha altura, fiz uma ópera, O Boi de a Morte, de Alexandre, a música de Alexandre Delgado, mas foi uma coisa, fizemos para aí no meu último ano, com um professor a dirigir, mas basicamente todos os concertos que eu fiz com a Orquestra da ESMAI foram concertos sinfónicos. Nós fazemos muita coisa sinfónica e tudo mais, não temos este lado pronto, da ópera. E assim, o ver o atrás do palco é fascinante, o perceber como é que a cena e o texto
dialogam com a orquestra, é encantador. Perceber como é que temos ali à frente o maestro que tem que fazer uma conexão entre o que está em cima do palco, por baixo do palco e tudo o que está fora do palco é fantástico. E portanto eu acho que é juntar todos os pontinhos num projeto só e é assim um espetáculo super completo. A casa está a mexer, não é? Sim. Sim, tem estado sempre, sim. Há público para a ópera. Há público para a ópera. Pois é que é sempre Imaginamos que não, mas existe público. Existe. E existe público muito jovem também já. Nós temos estado a reparar aqui no São Carlos, não é? Que há aquele público de uma faixa etária mais elevada, não é? Aquele que já dá muitos anos, mas já tem vindo a aparecer público muito jovem e isso tem sido maravilhoso porque as coisas estão a mudar um bocadinho, não é? E todo o investimento que está a ser feito nos articulados e em todas essas coisas, pelo menos as pessoas estão a ficar informadas, estão a ficar educadas e está-se a tornar uma coisa mais natural, não é? Ir à ópera, ir ao teatro, conhecer o Teatro São Carlos, quer dizer, só entrar lá dentro daquele teatro, tudo, as pinturas, os candeeiros, as cadeiras são super desconfortáveis porque já são as mesmas de há não sei quantos anos, não é? Portanto, mas é toda uma magia. E depois, ir à ópera, fazer ópera é fascinante, mas ver como é que, quando nós passamos, por exemplo, aos ensaios de leitura, no palco conseguimos ver como é que estão a montar os cenários. E aqui no Teatro São Carlos ainda é tudo muito artesanal, não é? Não é nada mecanizado. Para tirar e pôr um cenário são os senhores que andam a empurrar os cenários para um lado e para o outro. Portanto, aquilo não há máquinas ali, não se puxa tudo, as cortinas a cordas. Portanto, é mesmo mágico. É mesmo ver como é que eles transformam aquele palco num cenário maravilhoso e depois o guarda-roupa e as senhoras que estão cá em baixo a fazer os penteados e a caracterização, bem, é assim um mundo mesmo, pronto, eu sou mais um peão, né? Mais um personagem que estou aqui e que todos os personagens são importantes e depois vamos e pronto, é mesmo giro, é fazer parte de algo assim mesmo grandioso. E houve assim algum momento assim mais especial ao longo dos últimos 5 anos na orquestra? Assim, tenha sentido... Sei que é difícil, essa questão é sempre difícil porque há sempre imensos momentos, mas não sei se houve algum momento assim mais especial. Olha, há um que me vai marcar para sempre, porque foi assim mesmo... eu ainda não tinha feito nenhuma ópera de Wagner, e então fizemos o Tristão e Isolda, em 2017. Eu estava grávida. A ópera tem 4 horas e meia e tem 2 intervalos, mas cada ato à volta de 1h30, por aí, pronto, 1h40, vá. E fazer Tristão e Isolda, eu adorei as óperas de Wagner, eu acho que daqui a 20 anos vou tirar outro partido destas óperas. Mas para uma primeira vez foi assim um momento mesmo maravilhoso, foi um momento mesmo muito... Eu também estava com as hormonas um bocadinho sensíveis, né? Estava grávida e tudo mais, mas foi um misto de sensações. Primeiro porque era a primeira vez que estava a tocar uma ópera de Wagner e só o próprio nome nós ficamos logo, isto é música a sério, não é? Pronto. Depois era o sentir o mestre pôs os contrabaixos atrás da produção. E portanto é assim, aquele envolvimento, aquilo que eu procurava, que eu sonhava quando era mais nova, aquele envolvimento sonoro, eu estar ali no meio com os contrabaixos atrás, é maravilhoso. E depois, porque era o conseguir gerir toda esta parte boa e maravilhosa da música, com a parte consciente de que tu estás numa situação peculiar, não é? Portanto, tens que gerir as idas à casa de banho, tens que gerir os enjoos e tens que gerir a fome.
Portanto, foi tudo junto. Eu nunca mais me vou esquecer daquelas récitas no CCB. Nós na altura fizemos no CCB porque o fosso era maior para caber a orquestra toda, o fosso de São Carlos era mais pequeno. E foi todo assim um misto de eu chegar ao fim e pensar, eu estou exausta, estou super feliz, contente, porque estávamos a fazer aquela ópera, eu consegui superar aquela récita sem nenhum descalabro, ou seja, foi uma gestão emocional tal que eu acho que nunca mais me vou esquecer deste período. Sim, sim. E existe assim algum conselho para os jovens estudantes que gostasses de deixar? Um conselho. Sabes que eu hoje de manhã estava assim a pensar um bocadinho, nestes últimos dias, quando falamos que iríamos falar um bocadinho, principalmente sobre o meu percurso na fase da adolescência e depois entrada na escola superior. Naquela altura já havia internet, ainda não havia propriamente, não havia redes sociais, não havia nada dessas coisas. E eu, agora, olhando para trás, a fazer um bocadinho de reflexão, mas espera lá, mas na altura, quando me perguntaste há bocado, era o teu objetivo ir para a ASMAI? O meu professor disse-me que havia uma escola no Porto, uma escola em Lisboa, uma escola em Aveiro, uma escola em Castelo Branco, pronto. Na altura era isso. E o meu professor disse-me, está bem que eu podia ter ido, se calhar para o 12º ano já tinha internet, até podia ter ido ver e tudo mais, pronto. Mas ainda as coisas não havia Facebook, portanto eu não podia chegar lá e pesquisar a amizade da Ismel ou pronto. E eu acho que, pelo menos a minha opinião e aquilo que eu reflito, é que isso para mim foi uma grande vantagem. Porquê? Porque nós temos que desenvolver uma identidade enquanto instrumentistas, enquanto artistas. E essa identidade é aquilo que tu tens de passar para o público. E as pessoas têm de te ouvir e têm que perceber qual é a mensagem que tu queres passar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto para os jovens? Atualmente, nós somos constantemente bombardeados, então no Instagram, no Facebook, com 100 gravações do concerto de Mozart, por exemplo. E o que é que há muita tendência a fazer? Olha, vou tocar esta obra, deixa-me ir ouvir. E depois vamos começar a desbravar, digamos assim, a obra. E, eu, na minha opinião, não façam isso. Porque nós temos que ter identidade. E tu procurares o que é a tua concepção do som. Obviamente nós temos de ter conhecimento. E temos de estar informados sempre. Mas tens de ter a tua concepção. Eu não vou tocar este concerto porque o fulano tal toca aquele concerto e tem muitos aplausos. Não. Identidade é uma coisa que eu acho que é fundamental. E as redes sociais e é uma coisa, pronto, há sempre aquela competição, mas nós temos de ser melhores a cada dia. Eu hoje tenho que tentar ser melhor que ontem, que eu fui ontem. Eu não tenho que ser melhor que o meu colega foi, percebes? E eu acho que isto vai fazer com que nós consigamos trabalhar todos os dias, porque é assim que tem que ser, não é? E vamos conseguir atingir os nossos objetivos, mas sempre com identidade, sempre fiéis a nós próprios. Acho que é muito importante. Achas que neste momento somos cópias de toda a gente? Tentamos, ou seja, como há tanta coisa, é tão fácil, não é? Sim. E muitas vezes não somos nós, mas somos um bocadinho de tudo o que vemos, o bom e o mau, não é? O bom e o mau. Pois, isto é um bocado... nós atualmente estamos numa conversa e se eu perguntar, ou surge uma pergunta, surge uma dúvida, qual é a capital de França, não é? Olha, não sei, deixa-me ir ao Google, não é? Nós já não paramos para pensar um bocadinho, ou seja, está tudo muito atropelado pela tecnologia. E eu recebo uma partitura para tocar.
não é? Recebo uma partitura para tocar. Ok, agora deixa-me olhar para a partitura e deixa-me ler, deixa-me ver o que é que está lá escrito. Seja Beethoven, seja Xenakis, seja Bach, seja o compositor que for, da época que for. É aquilo que eu digo muito, eu gosto de olhar para a partitura, ok, posso ter uma noção de como é que... Eu gosto muito do quinteto, pronto, uma das obras que eu gostava muito de tocar num futuro próximo, porque era para ser feita agora em maio pela primeira vez, que eu ia interpretar pela primeira vez e acabou por não ser realizado o concerto, devido ao Covid, não é? Era o Quinteto Brahms. Já fiz o trio, mas o Quinteto Brahms, clarinete com quarteto de cordas. E eu conheço muito bem o primeiro andamento e já ouvi algumas vezes os outros andamentos, mas o primeiro andamento é-me especialmente preferido, digamos assim. Pronto. Eu, quando comecei a trabalhar esta obra, quando fui ver o segundo, o terceiro andamento, eu começo a ler, não é? Os outros andamentos e começo a perceber que, pois, olha, já não me lembro o que era esta parte. Ok, deixa eu ver o que o compositor diz. Andante, legato, mais staccato, as frases, isto, ok, deixa-me tentar perceber, com o conhecimento da história da música que eu tenho, com o conhecimento das sonatas de Brahms que já fiz, com o conhecimento dos concertos de Brahms de piano que já ouvi, que também já tive a oportunidade de eventualmente tocar ou não, com as sinfonias de Brahms que adoro, estilisticamente, deixa-me enquadrar isto. E posso dizer que o concerto era no dia 21 de maio e até agora ainda não fui ouvir o concerto, o quinteto todo. Porque ainda, ou seja, isto é uma coisa que eu às vezes falo com alguns colegas e fico assim, tu fazes isso. E eu depois penso assim, se calhar sou eu que estou mal, mas comigo tem funcionado. E se eu começar a pensar um bocadinho, isso faz com que eu não vá logo à partida ser influenciada pela interpretação de alguém. Não vá buscar, quer seja o bom, quer seja o mau, de alguém. E aquilo que tu disseste, quer dizer, hoje somos tão bombardeados que eu cheguei a ter alunos que me diziam, professora, mas eu vou tocar esta obra, estive a ver no YouTube e não tenho nenhuma gravação. E eu, depois, não sabes ler música? Sim, sim. É isso, Ou seja, é o ficarmos à espera. Não. Nós temos que ser muito curiosos. O músico tem que ser muito curioso. Muito... Eu, por acaso falei uma conversa com a Filipa Nunes. Sim. E ela disse que acontecia muitas vezes nas audições que eu ouvia, por exemplo, 25 Mozart iguais. Completamente uma máquina igual. Que era muito difícil da votação, não é? Porque é completamente igual. É isso que estás a dizer, não é? Que as pessoas... perdem identidade. Porque assim, nós somos todos seres humanos, mas nós somos todos diferentes, graças a Deus. E o que é que nós fazemos para o público? Nós passamos a nossa mensagem. Eu vou passar a minha mensagem, eu não vou passar a mensagem da Sabine Mayer. Eu vou passar a minha mensagem. Eu posso me inspirar nela, mas eu tenho que passar a minha mensagem. Porque, caso contrário, somos autênticos CDs. Quer dizer, e a nossa música não vive isso. Nós vivemos exatamente do espontâneo, do ao vivo, não é? Agora esta fase é toda muito estranha, porque nós estamos aquelas gravações que nós fazemos para concertos, pronto, cada um na sua casa e conseguimos montar uma coisa, pronto, funciona, ok, funciona, mas não é, falta o olhar, falta o, não é, isto Sim, é... com máquinas e nós não somos máquinas. Exatamente, portanto, nós temos mesmo que ser autênticos, porque isso nós vamos transmitir através do nosso instrumento as nossas vivências. Há muita gente que me diz que faz a questão se é possível que o futuro da música seja isso. Ou seja, eu fazer um recital com um pianista noutro sítio. Eu digo sempre que não é possível. Não é possível. Não é, também. Não é possível porque não é esse o intuito, não é a mesma coisa, não é igual. Mas a música é comunicação, não é? Se eu estou a tocar uma obra, não é, que foi escrita para clarinete e piano, vamos imaginar, não é? Estou a tocar uma sonata de Planck que foi escrita para clarinete e piano. Eu tenho que respirar e o pianista tem que respirar comigo. Portanto, logo aí temos, não é? Quer dizer, não dá, não. Eu não vejo. Pode ser,
neste momento acho que foi bastante bom para as pessoas se sentirem um bocadinho menos, ou mais ativas, ou pronto, em contacto com o público. Acho que estas ferramentas são excelentes, acho que sim, mas não é o futuro, nem pode, nem acho que não, não. Acho que também não. Ainda bem, ainda bem. E ainda bem, senão, se há poucas oportunidades de trabalho e assim, quanto mais, não é? Nós não somos robôs, não é? Acho eu. Karen, quero-te agradecer por teres aceito o convite. Foi um gosto estar a falar contigo. Igualmente, um prazer.